Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Joju. Eu sou a Jaque e eu vou trazer para vocês hoje mais um insight. E nesse episódio eu quero falar sobre a presença de Deus e 3 aspectos dela que têm me impactado. A presença de Deus atrai, convence e empodera. E eu quero destrinchar esses 3 aspectos para vocês aqui rapidamente nessa reflexão do insight, para vocês serem impactados por isso essa semana e poderem ser empoderados por essa presença. Sobre o primeiro aspecto, a presença de Deus atrai. Eu quero trazer o exemplo das multidões que eram atraídas pela palavra de Jesus. Muitas vezes a gente fala que o que atraíam as multidões eram os milagres, os sinais, as maravilhas, e isso também é algo que atrai. Mas eu quero dar o exemplo da palavra de Jesus que maravilhava essas multidões. Então lá em Lucas 5 diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então essa multidão estava ali não só pelos milagres, pelos sinais e maravilhas, mas para ouvir a palavra de Deus. E o que tinha de tão atraente nessa palavra de Jesus? Lá em Mateus 7, 28 e 29 diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, a multidão estava maravilhada com a sua doutrina, porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então Jesus tinha essa autoridade que vinha do alto, que vinha do próprio Deus, diferente da autoridade que os escribas, que os fariseus exerciam sobre aquele povo. E além disso, além de Jesus ser o verbo encarnado, né, o verbo que se fez carne, ele também carregava essa palavra que vinha do próprio Deus, do próprio Pai. Então, essa palavra carregava uma presença. Lá em João 8 vai dizer assim: muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, Jesus dizendo. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Então, Jesus falava daquilo que ele ouvia diretamente de Deus. O próprio Pai falava através dele, porque Jesus dizia as palavras do Deus Pai. E essa palavra, cheia de autoridade do alto, maravilhava as multidões, atraía as multidões, porque carregava essa presença de Deus, essa presença que vinha diretamente do Deus Pai. Então, a primeira coisa é, a presença de Deus atrai. Se a gente está com essa presença, se a gente está nessa presença, as multidões serão atraídas. E não é só milagre, não é maravilha, não é sinal. Obviamente que na presença de Deus, coisas sobrenaturais, curas, libertações acontecem, mas também essa palavra, aquilo que é dito, aquilo que é transmitido, também carrega essa presença que atrai as pessoas, que atrai as multidões, porque é uma conexão que vem do próprio Deus, do próprio Pai. Segundo aspecto, convencimento. A presença de Deus, ela convence as pessoas. Então, essa presença de Deus carrega o entendimento de quem Deus é e também do que Ele pode fazer. E isso nos convence. Quando a gente está na presença de um Deus que é santo, que é gigantesco, que é poderoso, a gente é constrangido por essa santidade, e a gente é convencido, a gente é levado ao arrependimento. A gente reconhece que somos falhos, que somos menores e que a gente precisa de cura, que a gente precisa da ajuda de Deus. Então a gente se arrepende. Eu tenho 2 exemplos bíblicos para dar para vocês a respeito de um encontro com Deus que gerou arrependimento. O primeiro exemplo é o exemplo de Pedro, que está lá em Lucas 5 também. E Pedro, quando ele se encontra com Jesus, depois que aconteceu a pesca maravilhosa e eles pescaram vários peixes de uma forma milagrosa, Pedro fala: Senhor, afaste de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. E o segundo exemplo que eu tenho para dar é o de Isaías, do profeta Isaías, quando ele tem aquela visão do trono de Deus, ele fala: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, Pedro e Isaías tiveram um encontro com Jesus, com Deus, tiveram essa visão. E essa santidade da presença, quando eles se encontraram com a presença, eles viram a santidade, eles se constrangeram, eles perceberam quem eles eram.
Então, a presença de Deus, ela nos convence e nos mostra quem nós somos. Mas ela também nos mostra quem nós nos tornamos depois de um encontro com essa presença. E aí que vem o terceiro ponto, o empoderamento. E eu quero dar ainda o exemplo dessas duas pessoas da Bíblia para vocês. Quando eles se encontraram com a presença de Deus e eles falaram, eu me arrependo, essa foi a resposta de Jesus para Simão. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E a resposta para Isaías foi: com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, é esse encontro com a santidade de Deus que gera um arrependimento, um reconhecimento de quem nós somos, de que somos falhos, mas também a presença de Deus carrega esse amor, essa transformação e nos dá uma nova identidade. E essa nova identidade nos mostra quem nós nos tornamos. Então, Jesus fala para Pedro quem ele se tornou a partir desse encontro com essa presença. Isaías também. Ambos foram enviados. Você vai ser pescador de homem. A quem eu enviarei? O Senhor falou para Isaías. Então, esse convencimento da presença de Deus nos leva a um arrependimento, porque a presença carrega a santidade, mas ao mesmo tempo essa presença carrega um amor que transforma e nos dá uma nova identidade e nos empodera. Então, esses três aspectos da presença de Deus. A presença de Deus atrai, convence e empodera. Esses são os três aspectos importantes que eu quero que você memorize nesse insight. E agora eu quero dar um passo prático. Como a gente acessa essa presença de Deus? E eu acredito que a adoração é uma das formas mais eficazes da gente ir de encontro com essa presença. Tem uma música que é do Upper Room que fala Something always changes when I bless your name. Que significa, algo sempre muda quando eu louvo o seu nome, quando eu engrandeço o nome de Deus, quando a gente é lembrado de quem o nosso Deus é, do quão grande ele é, do que ele pode fazer, algo em nós muda, porque nós somos inundados por essa presença de Deus. Quando a gente adora, quando a gente agradece, quando a gente toma uma postura de adoração, as coisas em nós, não somente em nós, mas ao redor de nós mudam, porque nós somos inundados por essa presença que empodera e que vem através de uma adoração, de um espírito que adora. E eu quero dar o exemplo para vocês de Josafá. O rei Josafá, ele era o rei de Judá e ele ia ser atacado e ele estava muito desesperado porque o povo dele ia ser atacado pelos inimigos e ele não sabia o que fazer. E aí ele jejuou junto com o povo dele e ele falou para esse povo se juntar para que eles pudessem clamar a Deus. E eles falaram, Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é o Deus de Judá, então o Senhor pode nos ajudar, o Senhor pode ir à frente de nós. E juntos eles jejuaram, eles receberam uma resposta de Deus, falando que Deus lutaria a guerra por eles. Então Josafá colocou cantores, colocou o povo que adorava na frente de todo mundo, na frente de todos os soldados, e juntos eles foram para essa guerra que não era uma guerra deles, era uma guerra de Deus. Deus tomou posse dessa batalha. E juntos eles carregavam essa presença, esse espírito de adoração. E eu quero ler junto com vocês. Tá em 2 Crônicas 20. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do Monte Seir que vieram contra Judá, e foram derrotados. Então, o próprio Senhor, a partir desse espírito de adoração, de engrandecer o nome de Deus, desse espírito de louvor, o próprio Senhor derrotou o povo inimigo de Judá. Judá não precisou fazer nada a não ser tomar uma posição de adoração. Então, é na presença de Deus que a gente tem esse empoderamento a partir de um espírito de adoração. Quando a gente adora, quando a gente engrandece o nome de Deus, a presença de Deus vem, inunda, nos empodera e Deus sobrenaturalmente luta as nossas batalhas por nós.
As coisas, as batalhas, as guerras são lutadas por Deus. E lá no versículo 24 de 2 Crônicas 20 vai dizer assim: quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Então, eles, nesse espírito de adoração, caminharam até uma montanha, e ali eles tiveram a visão do alto. E eles viram todo o povo inimigo derrotado por Deus, de uma forma sobrenatural. Então, quando a gente entra nesse espírito de adoração para buscar a presença de Deus, que empodera a gente de forma sobrenatural, a gente tem uma perspectiva nova, perspectiva do alto, que é a perspectiva de Deus. E a gente enxerga aquilo que Deus pode fazer. Não o que a gente pode fazer, mas o que Deus pode fazer, porque a gente reconhece, a gente lembra, a gente traz à memória quem o nosso Deus é. E somos inundados por essa presença sobrenatural que nos empodera. Então, para resumir, para finalizar esse episódio aqui com vocês, eu quero dizer que eu tenho entrado na presença de Deus nesses últimos tempos e eu tenho sido impactada, mas de uma forma a sair da minha zona de conforto. E é o que eu quero trazer para você que está ouvindo, está vendo esse episódio hoje, para você carregar essa presença de Deus junto com você, porque essa presença atrai pessoas. Essa presença convence as pessoas do pecado e essa presença nos empodera para espalhar o reino de Deus, para espalhar a palavra do evangelho. Então, que a gente não só busque essa presença para ficar pra gente, guardado para nós, que essa presença nos cerque por todos os lados, para que isso atraia pessoas, para que isso convença as pessoas e que nós sejamos empoderados para poder agir de forma sobrenatural onde quer que a gente esteja. Eu tenho chorado, eu tenho quebrantado meu coração toda vez que eu entro na presença de Deus, pensando, caraca, se as pessoas sentissem essa presença, elas seriam convencidas, porque não há coisa melhor, não há coisa maior, não há coisa mais poderosa do que essa presença de Deus, esse encontro com o próprio Pai Santo, que nos transforma, que nos constrange, que nos convence, que nos leva além. Então, que nós possamos ser esse povo que carrega a presença de Deus. E assim a gente vai atrair pessoas, as pessoas serão convencidas, as pessoas serão empoderadas de uma forma sobrenatural, porque é Deus que vai fazer. A gente só vai ser esse receptáculo dessa presença. E Deus vai fazer. Deus vai fazer as coisas de forma sobrenatural, assim como Ele fez com o povo de Judá. Ele derrotou os inimigos de forma sobrenatural, Ele também vai agir através das nossas vidas. Quando a gente passar a carregar essa presença e levar essa presença de Deus onde a gente estiver. Então é esse o desafio que eu deixo para você. Carregue essa presença. Entre em um espírito de adoração. Comece a engrandecer o nome de Deus e comece a carregar essa presença dentro de você, para que as pessoas, quando elas olharem, quando elas estiverem com você, elas sejam atraídas, transformadas, convencidas e também empoderadas. Então, que em nome de Jesus, essa é a minha oração para todos vocês que estão ouvindo. Carreguem essa presença, busquem esse espírito de adoração, para que quando as pessoas tiverem um encontro com você, elas não vejam você, mas elas tenham um encontro com o próprio Deus. Essa é a oração que eu tenho, esse meu desejo no meu coração para mim e para todos nós, como Igreja Metodista no Butantã, e para você que está ouvindo, que nós sejamos esse receptáculo da presença de Deus, para que a gente possa transformar o ambiente que a gente estiver. Então, que nessa semana você seja essa pessoa que vai carregar a presença e vai transformar os lugares que você estiver na sua escola, no seu trabalho. E é isso, eu espero que essa reflexão tenha te impactado e eu vejo vocês no próximo episódio.